Parte 16. Ascensão à montanha divina e o preço do sacrifício. A decisão foi tomada sob o luar prateado na praia, com o abissal ancorado como um cetáceo metálico nas águas rasas. Mil dormia no colo de Remia, seu rosto tranquilo contra o peito da mãe. Ajime observava a criança, e pela primeira vez desde sua transformação, a expressão que cruzou o seu rosto foi de dúvida, não sobre estratégia, mas sobre consequências. O próximo passo não é um labirinto, ele anunciou, sua voz baixa, mas carregada de uma gravidade que fez todos se voltarem. É a fonte. A montanha divina, onde acreditam que Et e seus apóstolos residem. Eles não são deuses distantes. São parasitas no trono. E eles já devem saber que estou vindo. Yui apertou sua mão. Nós vamos. Mas Shea começou, seus olhos cheios de preocupação. Fica, Ajime disse, olhando para Remia. Sua mãe a manterá a salvo. Leve-a para as profundezas, para seus refúgios. O abissal é seu. Use-o para fugir se necessário. Remia, com lágrimas nos olhos, mas com a coluna reta de uma guerreira sereia, assentiu. Eu protegerei minha filha com minha vida. E a filha do meu coração. Voltem vivos. Foi uma despedida rápida e dolorosa. Ainda sonolenta, chorou quando Ajime a abraçou como uma rigidez incomum. Papai volta. Ela sussurrou. Eu volto, ele prometeu, uma mentira que esperava tornar verdade. Seja boa para sua mãe. A montanha divina não era uma elevação natural. Era uma torre de rocha branca e ouro que perfurava as nuvens, tão alta que sua base estava envolta em neves eternas e seu pico era perdido em uma auréola de luz ofuscante. Uma escadaria espiral, larga como uma estrada, subia pelo flanco. O ar aqui era fino, gelado e carregado de mana tão densa que era difícil de respirar. Eles não chegaram despercebidos. No sopé da montanha, onde a escadaria começava, uma sombra se materializou do ar crepuscular. Era Gador, o apóstolo das sombras, mas não mais uma forma ferida. Seu corpo estava reconstituído, mais sólido, sua aura de escuridão mais profunda. Aos seus lados, o céu escureceu. De fissuras nas nuvens, um exército de dragões desceu, não as criaturas corrompidas do vulcão, mas dragões de guerra de escamas cinzas e olhos ardentes, disciplinados como uma legião. E do norte, com o bater de asas poderoso, veio uma frota de grifos montados, cada besta alada carregando um cavaleiro em armadura reluzente, suas lanças apontadas para baixo. O verme do abismo ousa profanar o degrau mais baixo do divino. A voz de Gador ecoou, multiplicada pelas sombras. Sua jornada termina aqui. Sua alma alimentará as chamas eternas da forja do meu senhor. Ajime não respondeu. Apenas ergueu Donner. O canhão trovejou, e o primeiro grifo e seu cavaleiro explodiram em uma chuva de penas e metal. Era o sinal. A batalha foi um cataclismo instantâneo. O ar ficou saturado com rugidos de dragão, gritos de cavaleiros, o rugido das armas de Ajime e os gritos de batalha de seu grupo. Yui ergueu uma cúpula de sangue para se proteger do fogo dos dragões. Shea e Tio enfrentaram os grifos em combate aéreo caótico, martelo contra garra, sopro de fogo contra bico. Shizuko e Kaori lutaram lado a lado contra os cavaleiros que desmontavam sua espada indestrutível cortando armaduras como papel, a magia de cura de Kaori mantendo-os na luta. Ajime era o olho do furacão. Ele combateu Gador diretamente, suas magias de sombras se chocando contra a transmutação de energia de Ajime. Ele transformava os raios de escuridão em luz cegante, as garras espectrais em pétalas inofensivas. Mas Gador era um adversário de milênios, e a escuridão aqui, na montanha dos deuses, era mais profunda, mais real. Enquanto lutavam, uma nova figura desceu do céu. Não com asas de penas ou pele, mas em um redemoinho de vento purificado. Era uma mulher de armadura prateada e esvoaçante, cabelos brancos como a neve presos em um coque severo, empunhando uma lança de luz. Seus olhos eram tempestades cinzentas. Freya, a Valquíria, apóstola do deus do vento. Sombra, você falhou uma vez. Não falhará novamente. O herege é meu. Sua voz era como o assobio do vento através de penhascos.
Ela atacou não Hajime, mas seu grupo. Seu movimento era tão rápido que era quase um teleporte. Sua lança de luz perfurou as defesas de Tio, arrancando um grito da Dragonoide. Ela girou e bateu cheia com o cabo da lança, jogando-a para longe. Shizuko bloqueou um golpe, mas a força a fez escorregar na escadaria gelada. Kaori, vendo seus amigos em perigo, correu para frente, suas mãos brilhando com magia de cura para ajudar Tio. Afaste-se, humana frágil. Freya trovejou, e com um gesto, uma lâmina de vento compresso, invisível e tão afiada quanto um monofio de Hajime, disparou. Kaori! Shizuko gritou. Hajime viu em câmera lenta. Ele estava ocupado contendo um ataque concentrado de Ghidorah e 3 dragões. Ele transmutou o ar ao redor de Kaori em uma parede de adamantita, mas a lâmina de vento era energia pura, não matéria. Ela a atravessou com um som de rasgo. O golpe atingiu Kaori no peito. Não houve sangue, a princípio. Apenas um olhar de surpresa absoluta em seu rosto. Então, um corte fino e perfeito apareceu em suas roupas, e o brilho em seus olhos, aquele brilho teimoso, amoroso e corajoso que nunca se apagou, nem mesmo quando ele a rejeitou, começou a se dissipar. Ela caiu de joelhos, depois de lado, na pedra fria. Não. O grito veio de Shizuko, de Shea, o ruo de fúria de Tio. Mas o grito mais terrível foi silencioso. Foi o silêncio que caiu sobre Hajime. O mundo parecia desacelerar até parar. Ele viu o corpo caído de Kaori. Viu a luz sagrada que ela sempre carregou se apagando. A garota que se recusou a desistir dele. Que seguiu para o abismo do labirinto. Que insistiu em competir por um lugar ao seu lado. Morta. Algo dentro de Hajime estilhaçou. Não sua mente, que permaneceu friamente calculista. Não seu corpo, que continuou a se mover. Mas alguma última barreira, algum último vestígio de algo que poderia ter sido salvo. Seus olhos rubis, já brilhando com o poder do vulcão, incandesceram. A raiva que ele sentia não era quente. Era o frio absoluto do vácuo sideral. Você. A palavra não foi dita. Foi gravada no ar, na mente de todos presentes. Ele ignorou o Ghidorah. Ignorou os dragões. Com um pensamento, ele ativou um campo gravitacional que esmagou os 3 dragões ao seu redor em bolas de carne e osso do tamanho de punhos. Ele então se voltou para Freya, que estava se preparando para dar o golpe final em Shizuko. O ataque de Hajime não teve estilo. Não teve nome. Foi pura aniquilação. Ele combinou a transmutação de energia com a gravidade. Ele desfez o ar em um raio de 10 metros ao redor de Freya, criando um vácuo que depois colapsou com a força de uma estrela morrendo. A armadura prateada da Valkyria, capaz de resistir a furacões, emitiu um gemido agudo e começou a se dobrar. Ghidorah atacou pelas sombras, tentando distraí-lo. Hajime nem olhou. Ele estalou os dedos de sua mão esquerda, e as sombras ao redor de Ghidorah se solidificaram em garras de adamantita que o agarraram e o esmagaram contra a montanha. Freya, presa no vórtex de destruição, lutou furiosamente, sua lança de luz rachando o vácuo. Mas era como lutar contra a própria morte. Hajime avançou, através do campo de força que estava despedaçando ela. Seu Pili Bunker apareceu em sua mão. Você tirou algo de mim, ele sussurrou, sua voz tão calma quanto a neve circundante. Agora, você dará algo em troca. Ele não perfurou seu coração. Ele perfurou sua testa, no ponto exato onde sua conexão divina com o Deus do vento residia. O projétil de adamantita não matou, desalojou. Houve um grito que não era de Freya, mas de algo mais antigo e distante, antes que a luz em seus olhos de tempestade se apagasse, deixando apenas um vazio. O corpo da Valkyria, mortalmente ferido, mas ainda respirando, caiu. A batalha ao redor parou. Os dragões e grifos, sentindo a queda de 2 apóstolos, recuaram em desordem. Ghidorah, gravemente ferido, dissolveu-se em sombra e fugiu mais uma vez. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo vento e pelo som da respiração ofegante de Shizuko, que rastejava até Kaori. Kaori estava pálida, fria. A magia de cura de Shizuko fluía para ela, mas não havia nada para curar. A lâmina de vento havia cortado mais que a carne.
Havia cortado sua linha de vida, sua alma estava se desfazendo. Ela está partindo, Shizuko chorou, seus dedos ensanguentados tocando o rosto da amiga. Hajime caminhou até elas. Ele olhou para o corpo de Kaori, depois para o corpo vazio de Freya, a casca da Valquíria, ainda pulsando com mana divina residual, mas sem dono. Um plano horrível, desesperado e blasfemo se formou em sua mente. Não era garantido. Era uma aberração contra todas as leis naturais e divinas. Shizuko, afaste-se, ele ordenou. Ele se ajoelhou entre os dois corpos. Com suas mãos, ele começou a trabalhar. Primeiro, ele usou a mais fina magia de transmutação para extrair o fragmento de alma restante, o último eco de Kaori, de seu corpo moribundo. Era uma centelha frágil, prestes a se apagar. Então, ele voltou-se para Freya. Com o conhecimento dos arquimagos e sua própria compreensão brutal da matéria e energia, ele desmontou as restrições divinas, os selos de lealdade, a própria essência da Valquíria que estava ligada ao deus do vento. Foi uma violação íntima e profana, como desfiar o próprio tecido de uma alma. O corpo de Freya convulsionou. Finalmente, com uma precisão que faria um neurocirurgião tremer, ele fundiu a centelha de Kaori no receptáculo preparado. Não foi um transplante. Foi um transplante forçado de existência. A mana divina do corpo da Valquíria se rebelou, tentando expulsar o intruso mortal. Hajime usou sua própria vontade, seu poder de conquistador, para esmagar a rebelião, forçando uma síntese. Luzes agonizantes dançaram. O ar cheirava a ozônio e sangue de Deus. Por um longo momento, parecia que tudo daria errado, que ambas as almas se dissipariam. Então, os olhos do corpo de Freya, os olhos de Tempestade, se abriram. Mas a tempestade havia passado. No lugar, havia uma confusão profunda, o reconhecimento lento, e depois, um brilho familiar de coragem teimosa, de amor profundo. Os lábios se moveram. A voz que saiu não era a voz de vento cortante de Freya. Era frágil, trêmula, mas inconfundivelmente de Kaori. Hajime-kun. Shizuko. O que aconteceu? Eu me sinto estranha. Forte. E tão vazia, ao mesmo tempo. Ela olhou para suas mãos, agora vestindo manoplas de armadura prateada, e um pânico começou a se instalar. Hajime a agarrou pelo ombro, seu olhar intenso. Ouça. Você morreu. Eu coloquei você aqui. Este corpo é de uma apóstola. Ele é forte. Mas é seu agora. Você precisa dominá-lo. Entender? Kaori, dentro do corpo de Freya, olhou para ele, sua novamente processando a realidade monstruosa. Ela havia morrido. Ele a trouxe de volta, de uma forma horrenda. Mas ela estava viva. E ela ainda o amava. A teimosia, sua marca registrada, acendeu-se nos novos olhos cinzentos. Eu entendi. É assustador. Mas, obrigada, Hajime-kun. Por não me deixar ir. Shizuko a abraçou, chorando de alívio e horror. Era sua amiga, mas em um corpo estranho, com uma aura de poder divino pervertido. Hajime se levantou, olhando para a escadaria que levava aos picos ofuscantes da montanha divina. Ele havia cometido uma blasfêmia que faria os falsos deuses tremerem de raiva. Ele havia perdido uma parte de sua humanidade que nem sabia que ainda tinha. E havia ganhado uma aliada em um corpo divino roubado. O caminho para cima estava agora claro. Mas o custo estava gravado em seus ossos. E no céu acima, ele quase podia ouvir os gritos de fúria dos deuses que ele acabara de roubar. A conquista final havia começado, não com um grito de guerra, mas com um ato de amor desesperado e profano. E nada, nem o céu nem o inferno, o impediria agora.